Boa tarde, meu nome é Rafael Quina. Eu e meu grupo vamos apresentar sobre atributos e propriedades. Os integrantes são Guilherme Francine de Oliveira, João Paulo Pereira Lima, Marco Antônio de Costa Mendonça e Marcos Felipe Cardoso de Andrade. Os atributos são um mecanismo para a adição ou associação de metadados, tais como instruções do compilador e outros dados sobre seus assembles, tipos, métodos, propriedades e etc. Os atributos são inseridos nos metadados e são visíveis através de ferramentas de leitura de metadados. Após você incluir um atributo em um programa, ele poderá ser consultado via Reflection. Assim, um atributo é um objeto que apresenta os dados que você deseja associar com o elemento no seu programa. O elemento ao qual você anexa um atributo é conhecido como target, alvo, desse atributo. Os atributos podem ser colocados em praticamente qualquer declaração, embora um atributo específico possa restringir os tipos de declaração nas quais ele é válido. Na linguagem C#, você especifica um atributo colocando o nome do atributo entre colchetes, acima da declaração da entidade ao qual ele se aplica. Quando nós utilizamos a orientação objeto, os dados armazenados e manipulados pelo programa deixam de ser armazenados dentro das variáveis e passam a ser armazenados nos objetos dentro de atributos. São esses dados que foram armazenados dentro dos atributos que serão as características do objeto em questão. Quando o atributo é do tipo público, ele pode ser compartilhado com outros locais, sendo possível usado em outros arquivos. Quando o atributo é do tipo privado, ele pode ser um atributo local, não sendo compartilhado com outros locais para ser utilizado, podendo ser usado apenas no local em que está. Propriedades. Os métodos de acesso get, set, quando juntos com variáveis, são chamados de propriedades. Porém, essas variáveis são membros do tipo private, ou seja, privado, de sua classe que foram encapsulados pelos métodos get e set. As propriedades combinam circunstâncias de métodos e campos. Ela pode conter um ou dois blocos de código que representam o get e ou o set. A parte do código do acessor get é executado quando a propriedade é lida. Já a parte do set é executada quando um novo valor é colocado e atribuído à propriedade. Quando uma propriedade não possui o acessor set, ela é considerada como apenas leituras. Já quando uma propriedade não tem o get, é considerada como escrita. As propriedades podem ter vários usos, como validar dados antes de permitir algo, mostrar os dados em uma classe, executar uma ação quando os dados são alterados, ou alterar o valor de outros campos. As propriedades são declaradas no bloco da classe, especificando o nível de acesso do campo, se é público ou privado, seguido pelo tipo de propriedade, pelo nome e pelo bloco de código que define um acessor. Propriedades podem conter um ou dois blocos de código, que representam o get e ou set. A parte do código do get é executada quando a propriedade é lida, já a parte do set é executada quando um novo valor é atribuído à propriedade. Se uma propriedade não possui o set, é considerada uma propriedade somente de leitura, já quando uma propriedade não possui o get, é considerada uma propriedade somente de escrita. Como usar os atributos? Os atributos são classes que são herdadas da classe base e podem ser usados como uma espécie de marcação em outras partes do código. Como, por exemplo, um atributo de nome variável, ele pode ser usado para dizer algo ao código. O usuário pode usar esse atributo em uma classe, usando colchetes. O C# segue uma convenção e, com isso, o usuário pode nomear o atributo com o mesmo nome da classe. Como usar as propriedades? As propriedades são parecidas com os campos quando são acessadas, porém elas são implementadas com acessadores, que definem as instruções que são executadas quando ela é atribuída ou acessada. Uma definição de propriedade contém as declarações necessárias para um acessador recuperar e atribuir o valor dessa propriedade. Quando é preciso iniciar uma propriedade para um valor diferente do tipo padrão, o C# permite que o usuário defina um valor após a chave do fechamento. A palavra value no acessador do tipo set
é um parâmetro padrão único do acessador. Já o acessador GET serve para retornar um valor que possa ser convertido para o tipo da propriedade.